Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer tê-lo conosco. E hoje eu gostaria de comentar com você, abordar à luz da Bíblia Sagrada, um tema muito importante: arrebatamento. E a minha pergunta para você é a seguinte: você está preparado para o arrebatamento? Se Jesus viesse hoje, você subiria? É sobre esse assunto que nós iremos abordar nesse devocional. Vem comigo. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. É com base nesse texto que eu gostaria de comentar com você sobre alguns aspectos. Esse texto específico está dentro da parábola das 10 virgens. E aqui Jesus quer trazer um ensinamento primoroso para aquele povo, para aquela geração e para a nossa geração. E o ensinamento é o seguinte: devemos estar preparado. E Jesus apresenta um casamento, algo típico, algo de muita similaridade para aquela época, algo que ficasse de suma importância e de fácil compreensão para aquele povo que o escutava. E Jesus disse: assim como num casamento, há toda uma preparação, há toda uma arrumação para aguardar o noivo na casa da noiva, assim será no dia que Jesus virá buscar a sua igreja. E Jesus continua, e ele fala: olha, 5 virgens tinham azeite, eram prudentes e tinham reserva. Mas as outras 5 foram apenas com a sua tocha acesa, mas não tinha reserva para um momento necessário, um momento que precisasse. E diz o texto que o noivo tardou chegar e todas elas pegaram no sono. Mas de repente ouviram uma voz: lá vem o noivo, saiam ao encontro. E então todas se levantaram para ir ao encontro do noivo, mas apenas 5 estavam preparadas para acompanhar o noivo naquela viagem. Sabe por quê? Porque 5 delas não tinham reserva, então as suas chamas, as suas tochas se apagaram. E agora? É isso que devemos estar atentos. É preciso começar com a chama acesa, mas é necessário e mais fundamental ainda terminar a nossa carreira com a nossa chama acesa. Só vai entrar nas bodas do Cordeiro, só vai fazer parte dessa festa gloriosa aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar com sua chama acesa. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede firmes, sede constante e sede abundante na obra do Senhor. Não adianta só começar, tem que continuar até o fim. E aí é que eu lhe mostro um exemplo claro. Não adianta você pegar no sono como elas pegaram, porque todas pegaram e não está preparado. A diferença é que as 5, quando acordaram que estavam preparadas, que eram prudentes, não tiveram que temer. Já as outras 5 entraram em desespero porque não tinha reserva, porque estavam em falta. Não dá para servir ao Senhor na reserva. Não dá para servir ao Senhor andando com o carro em alerta, porque uma hora vai faltar. Se o Senhor tem para te dar com abundância, se o Senhor tem para te dar e não faltar, por que você andar na reserva? O Senhor te convida hoje a você sair dessa reserva e servir a Ele transbordantemente, alegremente. Busque a Ele, porque Ele tem para te dar azeite do muito. O azeite nele não falta. Ele é a fonte desse azeite, que é a nossa força, que é a nossa alegria, que é o nosso ânimo de cada dia para seguirmos nessa jornada até o dia que Ele raiar nas nuvens para nos levar. O que eu aprendo no final de tudo isso é que Jesus, Ele não tarda a voltar, mas Ele não disse quando vai voltar. Então, para que isso não seja um desespero para mim e para você, precisamos estar preparados para quando ouvirmos não gritar e lá vem um noivo, mas o som da trombeta, nós não nos desesperarmos, mas ficarmos felizes, porque Ele chegou para nos levar. Que o som da trombeta naquele dia não deixe você em pânico, mas deixe você com muita alegria de participar da festa, porque as prudentes se alegraram com aquele noivo. Então essa parábola veio para mim e para você para dizer: não dá para dormir sem se preparar. Não dá para tosquenejar
sem estar preparado. Se prepare, busque, clame ao Senhor, peça a Ele forças para estar preparado, porque você deve estar preparado. Soldado deve estar preparado para a batalha. Soldado deve estar atento para a hora que o seu comandante chamar. Não dá para se preparar quando o noivo vir. Tem que se preparar antes. Tem que estar preparado antes. Tem que estar atento antes. Tem que estar com a tocha acesa bem antes. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele te abençoe poderosamente. Fique na paz.